Então, boa noite de novo. Se não todos vocês, a maioria de vocês sabe que nós estamos numa série de estudos no livro de Ruth. E hoje é a terceira mensagem dessa série. Na semana passada, nós vimos a situação caótica em que se encontrava a nação de Israel. A novela de Ruth acontece em algum momento na época dos juízes, uma época marcada pela ausência de um líder espiritual piedoso e firme, e também pela anarquia, pela bagunça que predominava a nação. No último versículo do livro de Juízes, nós vimos o lema daquela época. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Também vimos que esse lema não é uma realidade tão distante da nossa época, quando as pessoas também fazem o que querem e como querem, até mesmo se identificando com o que querem e como querem. O livro de Ruth começa focando numa família de Belém de Judá, em Canaã, que reproduz o lema, o estilo de vida dessa época, da época de Juízes. Ao invés de ficar em Canaã, terra a qual Deus havia prometido abençoar se Israel fosse fiel, essa família faz o que lhe parece certo aos próprios olhos e se muda para Moabe, terra de povo idólatra, povo que já havia levado Israel a pecar contra o Senhor, como aconteceu em Números capítulo 25, onde nós lemos. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Pensando que fugiriam de uma tragédia nessa mudança para Moabe, porque havia fome na cidade de Belém. Isso é até uma ironia divina, porque Belém significa casa do pão. É em Moabe que essa família passa por verdadeiras tragédias. Sem explicação do que aconteceu, Elimeleque morre, deixando Noemi só e em terra estrangeira para cuidar de 2 filhos, que também não tomam uma boa decisão. Eles se casam com mulheres moabitas, mulheres de uma terra cuja religiosidade era de práticas imorais, tanto em razão do bacanal que acontecia nos cultos, como no infanticídio. Sacrificavam crianças para agradar os seus deuses. E por fim, essa verdadeira tragédia, como eu estou chamando, ela tem a morte desses 2 filhos, de Malom e Quiliom, os filhos de Noemi, deixando ela ainda mais desolada e até mais sozinha. Em resumo, o começo do livro de Ruth é marcado pelo rápido relato de uma família que, ao invés de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, ao invés de convidar ou convocar os seus amigos, vizinhos e parentes a também se voltarem a Deus e clamar por perdão, ela toma a má decisão de se voltar contra Deus, migrando para uma outra terra. Numa macrovisão, nós vemos toda uma nação desorientada, sem uma liderança compromissada com Deus. Numa microvisão, nós vemos uma família fazendo o que parecia certo aos seus próprios olhos, reproduzindo o lema da época. E isso nos leva a relembrar como concluímos a última mensagem. Todos os dias tomamos decisões. A maioria das vezes, decisões pequenas, como que roupa vestir, que hora sair, qual o caminho que eu vou tomar para chegar no trabalho, para ir na escola. Vou para a academia ou vou visitar um amigo? Como ou não como ovo? Vou dormir mais cedo ou eu assisto um filme? Mas às vezes nós tomamos decisões maiores, grandes e que envolvem toda a nossa família. Para onde eu vou de férias? Mudança de casa, mudança de igreja, decisões no trabalho, talvez que envolva contratações, talvez demissões, novos projetos. Todos os dias nós tomamos decisões. E se somos cristãos, nós queremos que as nossas escolhas estejam debaixo da vontade de Deus. Porém, sinais miraculosos que poderiam nos guiar não fazem parte do nosso dia a dia.
Não é o comum na nossa caminhada, assim como não é comum no livro de Ruth. A novela de Ruth, ela não precisa do diretor de efeitos especiais, porque o destaque ou o extraordinário no livro de Ruth não está em pães caindo do céu, não está em rios com as águas transformando em sangue, não está em muralhas sendo derrubadas com som de trombetas, não está na força sobrenatural de um homem cabeludo, não está num jovem derrotando um gigante. Também não está na aparição de uma carruagem de fogo no céu. Não está no machado flutuando. Não está na salvação de 3 homens dentro de uma fornalha. E muito menos de outro dentro da cova dos leões. Não. No livro de Ruth, não há cenas milagrosas. O extraordinário no livro está em percebermos a mão de Deus na nossa história e notar como Deus conduz o nosso dia a dia, considerando cada um de nós como alvo do seu amor e instrumentos para Ele cumprir com os seus propósitos. A marca da mão de Deus no nosso dia a dia não é de milagres que vão nos guiar ou sinalizar sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. Não é todo dia que vemos algo sobrenatural. No dia a dia, o que nós vemos é a graciosa providência de Deus. Como? Ele nos agracia, Ele nos abençoa para que tenhamos o privilégio e a alegria de sermos usados como parte do seu plano, para que lá no final, todo joelho se dobre e reconheça que Jesus Cristo é Deus. E por isso, digno de todo louvor e de toda adoração. Não perca Deus de vista. Em meio a esse mundo caótico no qual vivemos, no qual eles viviam, Deus ainda opera, Deus ainda age, Deus ainda tem a sua vontade em ação. E quando nós a percebemos e deixamos de viver segundo o lema do mundo para viver segundo a vontade do Criador do mundo, nós experimentamos essa vontade que, como nos ensinou o apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. Não se confundam, não se enganem. Deus sempre está no controle, mesmo quando as circunstâncias não estão ao nosso favor. E é com isso que eu quero entrar com vocês nesse novo episódio da novela de Ruth, mas não sem antes orar. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui, refletindo na Tua palavra e vendo, Pai, como o Senhor, soberano, conduz a história e na Tua soberana e bondosa vontade, somos muitas vezes usados pelo Senhor, nos dando essa satisfação tremenda de fazer conforme a Tua vontade, de satisfazer as nossas almas que foram criadas pelo Senhor. Pai, que a gente perceba ainda melhor com o livro de Ruth, que nós saímos daqui, Pai, desejosos de ver mais a Tua mão operando, não necessariamente com milagres, mas no nosso dia a dia, com a Tua supervisão, com o Teu auxílio. Obrigado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. E na semana passada nós fomos até o versículo 5 de Ruth, do capítulo 1, quando nos é dito que Malom e Quiliom, assim como Elimeleque, eles tinham morrido. E isso significava que a dificuldade e a tristeza de Noemi eram ainda maiores, enquanto a sua esperança por um futuro melhor, menor. Mas algum tempo depois que Noemi perde os seus filhos, acontece que Noemi fica sabendo que Deus havia abençoado o seu povo e agora, em Belém, tinha comida novamente. Nós não sabemos como ela ficou sabendo dessa notícia. Se mandaram lá um zap para ela, se foi um e-mail, um telefonema, se foi um telegrama. Mas em meio a tantos acontecimentos assoladores, a morte do marido, a morte dos 2 filhos, Noemi, ela escuta uma boa notícia. E como diz o sábio de Provérbios, no capítulo 25, versículo 25, como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra
distante. E essa boa notícia era a notória presença do Senhor, que interveio na situação de fome que havia em Belém. Nós já sabemos que a história de Ruth tem por detrás a época dos juízes. E nós já sabemos que essa época girava em torno de um ciclo de desobediência, disciplina de Deus, arrependimento do povo e salvação. Várias vezes nós vemos isso no livro de Juízes. A fome em Belém parece ter sido parte da consequência do pecado de Israel, visto que Canaã, onde fica Belém, era terra fértil, era terra conhecida pela boa produção de alimentos. Em termos bíblicos, era lugar que manava leite e mel. Mas com o pecado, Deus não abençoou Israel, conforme a aliança que ele tinha feito com o seu povo. Se eles fossem fiéis, nunca faltaria comida. Se fossem infiéis, como eles estavam sendo, Deus tiraria a sua mão abençoadora para colocar a sua mão disciplinadora. Enquanto Noemi estava em Moabe, é bem provável, pensando nesse ciclo, que o povo tenha se arrependido dos seus pecados e clamado a Deus por socorro. E o que Deus fez? Trouxe libertação, trouxe salvação, trouxe bênção de volta à terra. E Noemi escuta essa boa notícia. A boa notícia, que Deus agora auxiliava Israel, auxiliava o povo de Noemi. Como? Olha que legal, como o autor do livro de Ruth, ele enfatiza essa resposta chamando a atenção do leitor como uma ferramenta literária e estilística no texto hebraico. Aqui está escrito Latet Lachem Lachem. Isso daqui é um estilo, parece que as letrinhas são todas parecidas, o som é parecido para chamar a atenção do leitor, para falar, olha só, agora tem pão. Lá em Belém, na casa do pão que não tinha, acabou o pão, agora tem pão de novo. Essa é a forma que Deus estava abençoando Israel novamente. Ele está chamando a atenção do leitor. E essa é a boa notícia que Noemi decide para voltar para casa, para sua terra, só que agora com as suas noras, que aparentemente moravam com ela. Quem eram elas? Vocês já sabem. Em Ruth 1,4 a gente lê, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Mulheres moabitas, mulheres que segundo a lei de Deus não deveriam ser opção de casamento para os filhos de Noemi, que eram de Israel. Na semana passada eu falei bastante sobre isso. Mas lá estavam elas, juntas com Noemi. E partindo do lugar onde moravam, Moabe, foram para Belém, estavam em direção a Belém. O texto diz, enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Não sabemos exatamente em que momento da viagem isso aconteceu, se foi numa parada para tomar água ou se foi para dormir, mas em algum momento da viagem que para Noemi era de volta, não para Ruth e para Orfa, que estavam indo pela primeira vez, a Noemi ela se vira para suas noras e ela sugere que elas voltem. Não somente, logo em seguida, Noemi apresenta o desejo que Javé, que o Senhor seja leal com elas, como elas foram leais com Noemi. E essa palavra traduzida aqui por leal é interessante, porque o texto que nós temos no slide, que geralmente eu coloco aqui, ele é da tradução Nova Versão Internacional. No meio, no quadro aqui, nós temos na Nova Versão Transformadora, e a tradução dessa mesma palavra está por amor. No final aqui, revista corrigida de 69, nós temos a palavra benevolência. E todas elas são traduções possíveis dessa palavra hebraica hesed, que é muito importante no livro de Ruth, mas também muito difícil de ser traduzida, porque é um termo que além de abraçar vários outros termos, ela abraça atributos de Deus como amor, misericórdia, graça, bondade, fidelidade.
E Hesed, ele está dentro de um contexto contratual, de aliança de Deus para com o seu povo. Então, para ser mais prático e direto aqui, Deus ele fez uma aliança com o povo que Noemi pertencia, Israel. E esse Deus, entre tantas coisas boas, entre tantas qualidades, ele também é amoroso, misericordioso, gracioso, bondoso e fiel. Então o desejo de Noemi é que esse Deus, o Deus de Noemi e de Israel, também abençoe Orfa e Ruth, visto que elas foram leais, amorosas, benevolentes com Noemi. Abençoaram a vida dela. Mas, Zambelli, você não tinha falado que essas mulheres moabitas não eram mulheres boas para os filhos de Noemi? Que não eram boas para se casar e que elas eram de uma cultura pagã, que inclusive adorava a deuses por meio de sacrifício de crianças? Eu nunca disse que essas mulheres não poderiam ser esposas decentes e ótimas noras. O que eu disse foi que Deus, não fui eu, foi Ele, proibiu o casamento entre pessoas de Israel com outros povos. Isso está escrito na palavra dele. Por quê? Foi Deus quem disse que esses casamentos levariam os israelitas a pecarem contra o Senhor. Como inúmeras vezes foi provado na história de Israel. Há inúmeros relatos bíblicos a respeito disso. E o fato dos moabitas serem idólatras não significava, em primeiro lugar, que todos eles queimavam seus filhos e adoravam os seus deuses. Pensando no Brasil, dentre algumas coisas pelas quais o Brasil é conhecido no mundo, o carnaval é seguramente uma delas. E isso não significa que toda brasileira dança de fio dental com penas de pavão na cabeça e que todo homem samba, toca pandeiro e finge ser pai de santo. Em segundo lugar, o fato dos moabitas serem idólatras não significa que todas as pessoas daquela nação eram assassinas, bandidas, perversas ao máximo que podiam ser. De novo, pensando no Brasil, nem todo mundo no Brasil é crente no Senhor Jesus. Há uma pluralidade de religião enorme e nem por isso as pessoas são cruéis a todo instante. Pelo contrário, há muitas pessoas descrentes que mostram mais cuidado aos órfãos e viúvos do que crentes. Há religiões mais preocupadas com os pobres do que os evangélicos. E há, para nossa vergonha, pessoas que negam a existência de Deus e mesmo assim buscam mais justiça e são mais confiáveis em seus trabalhos do que os protestantes. E para terminar essa lista, com certeza ela não é exaustiva, o número de homens e mulheres que se dizem crentes e traem seus cônjuges está muito próximo de homens e mulheres que também traem seus cônjuges e nem querem chegar perto de uma igreja e que nem imaginam que foi Deus que instituiu o casamento. Não se esqueçam, meus queridos, pessoas são pessoas em todo o mundo e pessoas são imagem e semelhança de Deus. O pecado manchou essa imagem. Não somos como deveríamos ser, mas não deixamos de ser o que sempre fomos. De novo, imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ainda temos características semelhantes à de Deus. Nós somos capazes de amar, nós somos capazes de cuidar, nós somos capazes de nos emocionar, somos capazes de dominar, somos capazes de criar. Pena que em tudo isso que nós somos capazes de fazer, existe o pecado manchando. E por isso o potencial de nós fazermos essas coisas em prol do diabo, ou às vezes em prol do nosso próprio umbigo. Eu não quero confundir vocês. Primeiro o Zamba fala mal das mulheres de Moabe, agora ele fala bem. Não é isso. Eu tenho um filho de 13 anos e eu converso com ele sobre essas coisas. Um dia ele vai procurar uma moça para namorar. E ele não precisa ter pressa, ele está aqui, ele sabe disso, eu já falei para ele. Mas à medida que ele cresce, ele conhece algumas meninas que são bem legais, que são bonitas, que são respeitosas, que são inteligentes, mas não são cristãs.
Casar-se com uma moça crente em Cristo é pré-requisito dado pelo próprio Senhor. Se ele achar uma menina com todas essas qualidades e pensar em namorar com ela, eu vou relembrá-lo de pelo menos 2 orientações das Escrituras. A primeira é essa que eu acabei de dizer. Crentes não devem se casar com descrentes. E o propósito do namoro não é curtir o corpo da outra pessoa, dar uns amassos, dar uns beijos. O propósito é se certificar que aquela é realmente a pessoa certa para se casar. A segunda orientação que eu daria: testemunhe de Jesus Cristo. Apresente o Evangelho. Convide ela para a igreja. Continue sendo um bom amigo. Mas não a tenha como namorada enquanto ela não for crente no Senhor. Ou seja, não é porque existe uma orientação por parte de Deus que uniões entre crentes e descrentes não devam acontecer, é que uma pessoa que desconhece a Deus seja nossa inimiga. Inimigo é o diabo, não as pessoas. Bem, se você está aqui no nosso meio e tem uma nora como foi Orfa e Ruth para Noemi, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Agora, tem sim um outro ponto aqui que me chama a atenção nessa fala de Noemi. Que o Senhor, que Javé, seja leal com vocês. No Brasil, um país considerado cristão, é muito comum a gente ouvir: vai com Deus, ou fica com Deus. E de forma geral, mesmo aqueles que não creem em Deus, aceitam isso como algo positivo. Agora, nem todo lugar no mundo é assim. O que vocês acham que diriam ou até fariam com vocês caso vocês dissessem que Jesus o abençoe num país muçulmano? Num país que persegue e até mata cristãos? Ou num país cuja religião predominante é o ateísmo? Acredita, ateísmo é uma religião. Então, me chama a atenção Noemi ter citado Javé, o Senhor, e falado dessa forma com elas. Que vem de um lugar onde não é o Senhor adorado. Não porque eu acho que Noemi e sua família tiveram que esconder a sua identidade quando elas estavam em Moabe, mas porque, como veremos em seguida, Orfa e Ruth desejavam acompanhar Noemi para terras israelitas. E uma mudança como essa não era somente uma questão geográfica, envolvia uma mudança religiosa significativa. De novo, não é fácil seguir a Jesus em países nos quais a Bíblia ou qualquer ação evangelística cristã é proibida. Eu especulo o quanto a vida de Orfa e Ruth foram positivamente influenciadas, vivendo ao lado de uma família israelita, que apesar de ter tomado a decisão errada de se mudar para Moabe, continuava assim convicta que o Senhor é real. Noemi, mais adiante no texto, vai chamar Deus de Todo-Poderoso. Ou seja, além de real, ela tem conhecimento sobre quem é esse Deus. O que eu estou tentando dizer é que eu acho que o comportamento aprovado dessas duas mulheres para com seus falecidos maridos e Noemi, provavelmente foi influenciado pela ética, pelo estilo de vida e até pelas celebrações e festividades que Noemi e os seus filhos tinham no seu lar. O povo de Israel, desde o começo, gosta de celebrar com festas. Semelhantemente, além de falar dos feitos e da identidade do Senhor Jesus, nós devemos ser exemplos que inspiram as pessoas à mudança, a desejarem a justiça, a desejarem a ética cristã. Nós não fomos salvos para ficar numa bolha. Nós fomos salvos para ser sal e luz para um mundo carente do que somente Jesus pode dar. Voltando para o nosso texto, o desejo de Noemi para que Deus abençoe Orfa e Ruth fica ainda mais específico no próximo versículo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Noemi não queria que suas noras, que as suas boas noras fossem viúvas como ela. Ela queria que elas tivessem novos maridos e que eles zelassem por elas.
E com esse desejo, Noemi dá um beijo de despedida que aciona o canal lacrimal dessas duas moças, dessas jovens. E a linguagem do texto apresenta um choro e um lamento muito alto. Com isso, elas negam a proposta de Noemi. De fato, percebem que o desejo delas não só é de acompanhar Noemi, mas de estar junto com o povo de Noemi, em Israel. E eu creio que esse ponto ele soma a ideia que eu disse a vocês da influência que a família de Noemi teve sobre essas duas moças. Elas provaram alguma coisa dessa família que estava associada ao modo de vida do povo hebreu. O modo de vida que tinha como base a lei de Deus, a lei do Senhor, o Deus de Israel. E elas, Orfa e Ruth, aparentemente desejavam mais do que elas já tinham recebido enquanto junto dessa família. Seja qual tenha sido a razão, o mais claro é que Orfa e Ruth estavam mais ligadas a Noemi do que a Moabe. O desejo delas de ir para Belém de Judá e Israel, onde Deus agora estava abençoando. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos. Então percebam que a preocupação de Noemi é realmente que elas se casassem, mas não há chance alguma para que Noemi tivesse filhos e que posteriormente se tornassem maridos para Orfa e para Ruth. E essa segunda pergunta dela, se ainda poderia ter filhos que pudessem se tornar maridos para elas, pode até soar estranho para os nossos ouvidos do século 21, mas naquele tempo havia uma prática de mulheres viúvas sem filhos se casarem com o irmão do marido falecido. Porque o filho desse relacionamento seria considerado para efeito legal do primeiro marido, para continuar o legado da primeira união. No ano passado nós vimos isso quando a gente estudou Gênesis capítulo 28, com os filhos de Judá e Tamar. Noemi, ela não cansa, ela continua argumentando: voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Percebam, de novo, é praticamente explícito que o desejo de Noemi é que elas voltem para Moabe e se casem com alguém que lhes dê segurança. O plano de um dia elas terem algum outro filho de Noemi como marido é simplesmente insensato. Mesmo porque, explica Noemi, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. O que Noemi quis dizer com isso? Noemi não queria que suas noras vivessem na mesma condição que ela teria vivido em Moabe, caso continuasse por lá. Ou seja, pobre, sem filho, viúva e numa terra estrangeira, sem qualquer condição de um novo casamento. Em Judá, elas possivelmente não teriam a segurança que Noemi lhes desejava. E Noemi, para terminar, ao invés de se arrepender dos seus pecados e dos pecados do seu povo, ela acusa Deus de injustiça. O Senhor está contra mim. Na coinonia que eu faço parte, nós estamos estudando um livro que fala muito sobre o significado da frase "é da vontade de Deus". E tem sido alvo das nossas conversas, vários de vocês fazem parte dela, observar que geralmente consideramos todas as coisas boas como vindas de Deus. Emprego novo, emprego bom. Vontade de Deus. E foi curado. Olha, vontade de Deus. Uma solução para o problema difícil. Deus abriu uma porta para a gente conseguiu solucionar. Quando é assim, é Deus abrindo a porta, é vontade dele. Agora, quando a coisa é ruim, um desemprego, uma doença, o surgimento de um problema difícil, nesses casos, acredita-se que Deus nunca é o agente. Isso é um ponto de vista equivocado, de uma fé infantil ou imatura, como se Deus nunca trouxesse oportunidades para crescermos.
Pensar desse jeito não é verdade. Noemi, aqui, tem uma visão dos acontecimentos em sua vida que reflete uma fé assim, imatura. Talvez isso não seja surpresa para nós, tendo em vista tudo que já vimos sobre a mudança da família dela para Moabe. Mas mesmo ela interpretando os acontecimentos de forma equivocada, existe um lado bom. Ela sabe que Deus se envolve com as suas criaturas. Bem, depois dessa argumentação toda, elas choraram de novo e Orfa reconsiderou a sugestão de Noemi. Deu um beijo nela e partiu de volta para Moabe. E com isso, Ruth recebe um conselho de Noemi. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Noemi muda o plano e tenta convencer Ruth pela escolha de Orfa. Olha lá, Ruth, vai deixar a Orfa ir sozinha? Aproveita e vai com ela. De novo, essa não era qualquer mudança para Ruth, mas ela estava convicta do que queria. Da perspectiva de alguém que nasceu e cresceu no estado de São Paulo, mas viveu quase um quarto da vida no Nordeste, eu posso dizer que uma mudança para cá também tem as suas implicações religiosas. E a questão que eu estou pensando agora não é nem com os cultos que acontecem ou algo assim. Eu me refiro à devoção de algumas pessoas aos chamados santos católicos, mesmo que não sejam reconhecidos pela Igreja de Roma. Se você já foi para Aparecida do Norte, em São Paulo, e também já foi no Horto, no Juazeiro do Norte, ali no Ceará, talvez você entenda melhor o que eu estou tentando dizer aqui. De um lado, Aparecida, do outro, Padre Cícero. Os devotos de Aparecida são diferentes, bem diferentes dos devotos de Padre Cícero. Além disso, em São Paulo, é muito difícil você ver alguém publicamente devoto a Padre Cícero. Vindo para cá, até hoje, eu vi num carro um adesivo do Padre Cícero atrás ali do carro. Eu já fui algumas vezes para Juazeiro do Norte, mas também não me pareceu comum a devoção por Aparecida naquelas bandas. Ruth, olha lá, órfã está voltando para São Paulo. Lá tem a Aparecida do Norte. Você não vai mesmo? Lá está aquele povo que fala como você, porta, carne, verde. Tem certeza que você não quer voltar? Mas Ruth, ela já estava decidida. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu volte e te deixe e não mais a acompanhe. Eu quero concluir essa mensagem usando os versículos 16 a 18, um dos trechos mais conhecidos das Escrituras. Mas antes disso, para vocês entenderem o porquê eu faço desse trecho a conclusão dessa mensagem, eu quero lhes fazer uma pergunta. E o primeiro que responder corretamente ganha um bombom. Em todos os slides que eu mostrei para vocês, eu destaquei um verbo, o mesmo verbo. Eu coloquei ele em negrito todas as vezes que ele apareceu. Vocês notaram que verbo foi esse? Isso, aí, Heitor, é seu, vai lá. É de genipapo esse bombom. Só o Rogério gosta de genipapo aqui. É de coco. Foi sim o verbo voltar, voltar-se. Em hebraico, shuv é a palavra que traduzimos por voltar. Só que ela também introduz a palavra arrepender-se, a palavra retornar. Em essência, essa palavra se refere a uma mudança de direção reversa. Estou indo para lá, como a gente diz, uma mudança de 180 graus. Ela é a 12ª palavra mais usada no Antigo Testamento. Em Ruth, ela aparece 15 vezes, sendo só no primeiro capítulo 12 vezes.
Teologicamente, em certos contextos, essa palavra significa a conversão de um indivíduo. Na primeira mensagem dessa série, eu disse para vocês que o escritor de Ruth não era qualquer um. A gente não sabe exatamente quem é, mas que esse cara era uma pessoa hábil, era muito hábil. Para escrever essa obra, para escrever essa novela, não era qualquer um. Não é coincidência o autor ter usado tantas vezes a palavra chuv nesse capítulo, para chegar nesse momento do texto e apresentar a confissão pública de conversão de Ruth. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A decisão de Ruth é firme. E é mais do que lealdade a Noemi. Ruth aqui ela está afirmando o seu compromisso com o Senhor, com Javé, com Deus. Ela está publicamente confessando a sua aliança com o povo de Israel e com o Deus de Israel. Isso é uma conversão. Ela também diz, vou ser sepultada onde Noemi foi sepultada. E isso pode até soar esquisito ou superficial para nós. Mas pesquisas recentes sobre as crenças antigas do Oriente Médio, sobre a vida após a morte, aumentam significativamente nossa apreciação pela fé de Ruth. Escolher ser enterrada fora de sua propriedade ancestral é altamente incomum para os sírio-palestinos, porque acredita-se que tais decisões impõem grave perigo à segurança eterna dos familiares, tanto dos vivos quanto dos falecidos. A conversão de Ruth me lembra de como o apóstolo Paulo fala da conversão dos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículo 9 da primeira carta. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ruth, nesse contexto, ela é semelhante a Abraão, homem de fé que deixou a sua terra, a sua parentela para trás, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Entendam, meus irmãos, que toda essa narrativa, ela está cutucando o leitor para perceber a mão de Deus na salvação de Ruth, que, como nós já sabemos, foi usada por Deus para que cerca de 1000 anos depois nascesse o Messias, para a chegada de Jesus Cristo. Usando aqui as palavras de Sinclair Ferguson, ele diz assim, o verbo chuve funciona como uma melodia entre as linhas dessa história. Quando vemos repetidamente, é impossível não perceber sobre o que é essa história. É sobre se voltar a Deus. É sobre retornar à graça dele. Pensem bem, meus queridos, um dia todos nós estávamos perdidos. Todos nós éramos carentes de um perdão eficiente, de um perdão definitivo, de um perdão que tirasse de nós a culpa por causa de cada pecado que cometemos. A graça de Deus, ela estava disponível e pela fé, nós, os que cremos em Cristo, os que cremos que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar pela nossa culpa, fomos perdoados. E por isso, podemos experimentar um alívio, uma paz que somente Deus é capaz de nos dar. Nós, um dia, voltamos os nossos olhos para o nosso Criador. Voltamos a nossa atenção à sua obra salvadora e voltamos o nosso coração para sempre adorá-lo. Ruth, ela não estava brincando de ser crente. Nosso último versículo de hoje. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Era uma declaração séria. Era uma afirmação de quem sabia o que queria. Noemi, ela viu quão sério era o compromisso de Ruth e ela parou de insistir para que ela voltasse para Moabe. Quão sério é o seu compromisso com Deus?
Quão verdadeira foi a sua conversão? As pessoas conseguem identificar a seriedade e a verdade do seu compromisso com Jesus? A sua história, a sua caminhada com Deus, a sua novela, tem essas pistas, essas dicas, essas referências que fazem as pessoas considerarem conhecer a Deus e, eventualmente, confessarem Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Como é que você manifesta a sua seriedade com Deus? Orando antes das refeições? Fazendo um culto doméstico? Sendo o melhor funcionário ou chefe do seu trabalho? Investindo tempo em oração e leitura da Bíblia? Servindo na igreja? Participando regularmente dos nossos encontros? Escola bíblica, coinonia, discipulado, ceia, o culto? Cuidando de órfãos e viúvos? Visitando os doentes? Evangelizando vizinhos e parentes? Isso é algo que as outras pessoas também percebem na sua vida? Por favor, irmãos, não desperdicem a sua conversão. As perguntas aqui são retóricas. Ari, você quer voltar para Moabe? Sóstenes, você quer voltar para os seus antigos deuses? Roberto, você tem certeza que você quer seguir a Jesus? Não desperdice o plano de Deus em tê-lo na família dele, para que você desfrute disso e outras pessoas possam conhecer o Deus que um dia você conheceu, que um dia você entendeu e que um dia você decidiu seguir, assim como Ruth. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa história, pela novela de Ruth, em colocar para a gente, Pai, essas pistas de se voltar ao Senhor, de ter os nossos olhos fitos em Ti. Nos ajude, Senhor, tanto a não desperdiçar a nossa conversão, como também, Pai, a sermos sal e luz às pessoas que ainda não conhecem essa salvação. Eu te peço, Pai, para que a nossa série de mensagens no livro de Ruth nos incomode positivamente, para pensarmos, para fazermos uma autoavaliação e considerarmos os nossos passos de seriedade, Pai, com o nosso relacionamento com o Senhor. Eu peço perdão, Pai, pelas minhas falhas e peço ao Senhor, Pai, que essa comunidade seja humilde o suficiente para também reconhecer a necessidade que temos de estar perto do Senhor, porque naturalmente não é o Senhor que nós desejamos. Que quando formos instigados a voltar para Moabe, nós estejamos convictos, Pai, daquilo que nós queremos. E o que nós queremos é seguir Jesus Cristo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não entendeu, se você desconhece o que a gente está falando, o que eu falei a respeito da salvação em Jesus, e você quiser saber mais detalhes sobre isso, fique à vontade de me procurar, mas também fique à vontade para conversar com várias pessoas daqui que podem te explicar o que é isso. O meu maior desejo para você, o maior desejo, é que você tenha um encontro verdadeiro, genuíno com esse Deus, cujo nome é Jesus Cristo.